Olá, boa noite! Mais um dia de live aqui com você. E hoje o tema: organize a rotina do seu filho mesmo sendo desorganizada. Vou te mostrar como que você pode fazer isso. É possível, é possível. A desorganização é um estado, não é um ser. Bem-vindas, bem-vindas. E olha, se tem amigas lá no Face, lá no YouTube, chame pra cá, porque a conexão não foi dessa vez. Então nós estamos somente no Instagram. Hoje a live é uma live gostosa, sabe por quê? A live é uma live onde eu vou ajudar você, mãe de adolescente, nesse dia tão tumultuado, a entender como que é a rotina do seu dia, como que isso pode ser distribuído, como isso pode ser organizado. E exatamente todos esses pontos que eu for abordar são pontos também que seu filho vai observar e que você também pode ajudar o seu filho. Então, fica comigo até o final, chama outras mães. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o título também para chamar outras mães e outros também, pais também que fazem aí esse papel louco no dia a dia, né? Deixa eu só colocar o título, vai tremer um pouquinho. A rotina de seu filho, mesmo sendo desorganizada. Pronto, vamos publicar isso aqui. Maravilha. Então a live hoje, ela vem ao encontro onde eu vejo muitas mães perdidas na hora da organização de rotinas. Então, leva um dia apagando incêndio, leva um dia num ritmo avassalador, leva um dia onde não tem foco nas coisas que faz e acaba um dia totalmente esgotadas. Você é assim? Você que está aqui comigo é assim? Então, coloca aí para mim. Uma das coisas que eu quero já iniciar essa live para quebrar dois mitos. Dois mitos, é isso mesmo. A desorganização não é ser, é estar. Ninguém nasce desorganizado. Esse é um grande mito, né? Que as pessoas falam, eu sou desorganizada, meu filho é desorganizado, a casa... E por que quando a gente fala a casa está desorganizada? Então é nesse momento onde a gente para pensar que desorganização não é o ser, é um estado. E quando a gente fala em estado, você pode mudar essa situação, né? Quando a gente fala de identidade é mais difícil, mas quando você fala de estado, pode ser um momento, pode ser sim uma fase duradoura, pode ser a questão que você não descobriu como organizar as suas rotinas. Então, vamos desmistificar isso. É um mito falar que eu sou desorganizada. E o título vem assim, exatamente para chamar você. Você está desorganizada. Pode estar aí desorganizada há algum tempo, mas vou te ajudar hoje aqui a colocar mais ou menos aí a sua vida de uma forma a trilhar uma organização. Então, substitua o estar o ser por estar, tá? E outro mito que eu quero desmistificar é que ninguém é totalmente organizada ou está totalmente desorganizada. Ninguém. Tem áreas da vida, tem diversas áreas da vida. Olha, vou dar o meu exemplo, que é melhor exemplo do que o meu, porque eu mexo com organização de rotinas. Então, uma das coisas que eu não estou organizada, eu tenho a dificuldade de organização, é o quê? Na parte dos papéis, na parte digital.
Então, essa parte para mim é uma parte mais pesada, mas isso não significa que eu sou desorganizada, eu estou desorganizada. Compreende a diferença entre uma coisa e outra? Então, ninguém é totalmente organizado em todas as áreas da vida ou totalmente desorganizado em todas as áreas da vida. Agora, a gente tem que perceber quais são as áreas da vida que nos impulsionam e quais as áreas da vida que está nos prendendo. Colocando os holofotes nessas áreas, a gente consegue organizar para que isso daí impulsione você a resultados. E é por isso que quando eu falo de adolescentes, eles enxergam, enquanto a gente tem diversas áreas da vida, eles enxergam áreas que são os pilares que eu chamo de relações, do cotidiano, do ambiente e dos estudos. Tá mais claro agora? Então, quando você começa a olhar para essas daqui e falar assim, aonde está mais desorganizado que eu preciso entrar para ajudá-lo a organizar? E é isso que você vai fazer com você também. Então, para quem não me conhece, sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes. Eu ajudo você a organizar a sua vida com o seu filho adolescente sem brigas. É isso mesmo. Bem, o tema mexe com muitas mães. O tema mexe com muita gente, na verdade, independente de ser mãe, pai, responsável, mas o indivíduo como um todo, né? Então, a gente leva tantas multitarefas que muitas vezes a gente vai apagando incêndio a toda hora. Você é assim? Coloca para mim aqui. Então, eu quero mostrar para vocês que tem alguns parâmetros que a gente pode iniciar essa transformação e começar ao mesmo tempo a ajudar o seu filho. Porque o que eu vou abordar agora, você vai exatamente internalizar, testar com você, fazer com você, e você vai ver que é simples, prático e ágil. E vai fazer também com o seu filho. Então, não é uma questão de ser desorganizada, é estar desorganizada. Então, bora lá. Eu quero abordar cinco frentes. São 5 frentes. É isso mesmo. É a crença. Vamos falar sobre crença aqui. O outro é a falta de foco. Então, vamos entender o que a falta de foco pode ocasionar aí na organização. A outra é a conscientização. Essa conscientização que pode ajudar. A outra é a técnica propriamente dita. E a outra é a manutenção. Então, todas as atitudes, saiba que todas as atitudes que você tomar, que você está fazendo já no seu dia a dia, elas são observadas aí pelo seu filho. Então, o seu filho, sua filha. Então, quando eles passam para a época de adolescência, na fase da adolescência, eles começam a desconstruir a ideia dos pais heróis e começam a ver exatamente as lacunas que existem na relação entre vocês, na relação de vocês com o meio de vocês e na relação de vocês com outras pessoas. Isso mesmo. Então, algumas coisas eles se espelham, outras coisas eles acham que é dessa forma que tem que agir ou fazer, e outras coisas eles não querem para ele. Então, entendendo como que a gente pode começar a ajudá-los, a gente precisa fazer primeiro, que o resto vai ocorrendo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de crença, a gente tem que observar 2 coisas muito importantes. Uma é que falaram para você sempre que você é desorganizado. Sempre comentaram com você que você é uma bagunceira. Sempre falaram que você só vive na bagunça e que se acha na sua bagunça, não é mesmo? E você acreditou. E você acreditou. E você continua acreditando. Então, quebra essa crença
entendendo aquele verbo. A gente sai do verbo ser para o verbo estar. A gente está desorganizado, mesmo que seja um período maior. A outra coisa que dentro da crença é achar que é muito difícil fazer. Que, nossa, isso vai levar um tempo muito grande, um esforço tremendo. Então é muito difícil fazer. Aí sabe o que ocorre? Não faz. Mas a crença, ela é quebrada quando a atitude de se movimentar acontece. Então, o movimento de fazer diferente e manter esse movimento, mesmo que ele seja bem pequeno e bem fraco no início. Mas é exatamente esse mover, esse tirar da inércia a nossa roda e fazer ela movimentar. E é exatamente isso que a gente faz com o nosso adolescente. É tirá-lo da inércia. E não precisa ter muito movimento, mas é só arrastar um pouquinho e tirá-lo da inércia. E aí, cada vez mais, essa roda vai tomando energia e vai se impulsionando. Agora, quando a gente fala de crenças, a gente fala também como que a gente começa a pensar sobre isso, né? Então, uma das coisas que eu comentei é que eu não sou assim, eu estou assim. A outra coisa que eu também comentei aqui com você é que não é difícil, eu só tenho que ter técnica. E eu vou te mostrar a técnica aqui. Mas todos esses pontos, esses 5 pontos, já entram exatamente como os degraus que você vai aí galgar para atingir a organização. A outra coisa é que quando você fala eu não sou exemplo de ninguém, você é exemplo sim. Basta você começar esse movimento. A partir do momento que você inicia o movimento fraco, mas contínuo, e que você começa a ver pequenos resultados, você é o seu próprio exemplo. Então, se fortalecer com essas crenças, isso vai quebrar as crenças limitantes. Agora, outra coisa que eu vejo também como que falam muito e a gente tem que quebrar isso é a questão da crença que não vai conseguir chegar a um resultado. Então, vamos entender o que é resultado. O resultado, muitas vezes para mim, que mexo com organização, é de fato você conseguir atender a todos com mais precisão. E atingir o seu resultado com a melhor produtividade possível. Falei alguma coisa para você? Não. Então agora eu vou simplificar isso para você. Consolidar o que faz é você levar com naturalidade o seu dia a dia, buscando funcionalidade para aplicar e deixar as coisas mais simples. Não é mais fácil assim? Muito mais fácil. Olha o quão rebuscado que eu falei anteriormente e o quão mais tranquilo, com mais leveza eu falei agora. Isso daí significa quebrar aquela crença de ser difícil que eu falei anteriormente. Então, a crença de não chegar ao resultado, transforme isso para eu vou trazer mais funcionalidade para o meu dia a dia. Quando você muda o olhar para a funcionalidade e entendendo que a funcionalidade está associada à questão da facilidade, que é a praticidade, a construção da organização fica mais tranquila. Agora, quando você retoma isso, cheio de regras, não, tem que ser assim, eu tenho que comprar
colmeias, para quem não sabe, são produtos organizadores. Eu tenho que comprar gabarito, para quem não sabe, é que dobra para as roupas saírem exatamente no mesmo tamanho. Gente, isso só embarrera a ação. Existem técnicas que você não precisa colocar numa vitrine o seu closet, sua casa, o seu filho lá estudando, ele não precisa tirar nota 10, ele precisa aprender. Então, trazer a regra, a imposição, isso na nossa mente, nosso subconsciente é obrigação. E o que acontece quando a gente pensa que é mais uma coisa? A gente afasta, a gente prefere não fazer, porque a gente não vai conseguir manter. Então, retirar essa primeira etapa, equalizar a forma do seu pensar, é necessário para que você tome o segundo step. E o segundo step qual que é? A falta de foco. Quando eu falei de falta de foco, eu falei que muitas vezes a gente não analisa o que precisa ser feito. Novamente, no início da live, eu falei várias áreas da vida. Lembra quando eu falei que o que está atravancando a nossa área? É por essa área que a gente precisa organizar. O que mais me incomoda? Você deve ter sido abordada por mim quando você começou a me seguir. Eu te mandei um vídeo, eu sempre mando um vídeo para todas as seguidoras. E se você não recebeu, pode cobrar, mas eu sempre mando um vídeo para todas as seguidoras perguntando o que impacta mais para exatamente construir aí, iniciar a rotina. E sabe que o que acontece com muitas, eu peço para falar, eu sempre menciono e reforço o que impacta mais, o que está gerando brigas. Geralmente as perguntas são essas: o que está gerando brigas? O que leva a briga com você e com seu filho? O que você não está sabendo lidar? Qual o principal ponto? As perguntas são essas, ou seja, eu quis puxar o detalhe, eu quis puxar esse foco, eu quis puxar a sua consciência sobre o assunto do que está impactando mais. E vocês, muitas, me respondem tudo. A rotina. Não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer aquilo. E aí a gente coloca um trilhão de problemas e a gente perde o foco. Saber começar a identificar aonde a gente precisa mexer e priorizar é ter foco, é aonde a gente vai começar esse movimento. E às vezes, muitas vezes, não é pelo mais difícil, não. Eu li recentemente, não, já tem aí alguns anos, recentemente. Não sei se o livro tá aqui. Bem, até o final da live eu acho o livro. Peraí. Aqui. Comece pelo mais difícil. Eu concordo em partes e discordo em outras do Brian Tracy. Porque muitas vezes a gente não precisa começar pelo mais difícil. E eu vou falar isso aqui. Muitas vezes a gente precisa começar com coisas que têm um volume maior na nossa vida para tratar. E a gente tirando essas coisas que de repente são fáceis e que tem um volume muito grande, elas impulsionam as nossas tarefas, a nossa produtividade, dando funcionalidade no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala falta de foco, não coloque tudo no mesmo balaio. Trate em blocos. Entenda de fato o que é prioridade real. O que aquilo realmente está mais te atravancando ou te prejudicando. E o que está na frente daquilo para gerar aquela confusão.
Isso é ter foco. E aí, quando a gente fala de foco, a gente também fala de identificar esse necessário e iniciar pequenos movimentos. E esses movimentos, eles têm que ser contínuos. Eu não fiz o melhor hoje. Mas não é para você fazer o melhor, é para você fazer. Não precisa ser perfeito, precisa ser entregue. Porque não busque a perfeição, busque o aperfeiçoamento. Olha a diferença. Quando a gente busca a perfeição, nada vai estar contento. E começa a pensar isso também no que a gente cobra dos nossos filhos. E o que a gente cobra da gente. Então, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. A gente vai aprender a andar de bicicleta e a gente vai todo dia que a gente anda de bicicleta, a gente vai tendo mais aperfeiçoamento. E não perfeição. E aí, quando você entrega o que você se propôs a si mesmo ou a outra pessoa, que isso aí pode ser no trabalho, pode ser para o seu filho ou vice-versa, isso é exatamente o resultado do seu movimento. Já inicia uma organização. A busca pela praticidade, preste atenção, essas 3 palavras são muito, um norte para a organização. A busca aí da praticidade, da funcionalidade, do bem-estar nas ações, nos ambientes, nas relações. Isso é o que vai gerar exatamente esse impulsionamento de você olhar e continuar. Tá? E olhar sempre com aquele olhar que, por que não funcionou tão bem? Então eu estou em movimento, olha como eu estou em movimento. Então quando você começa a colocar o seu olhar mais crítico nessa situação, a sua vida ela fica em movimento constante para aprimorar aquele seu dia a dia. E aí, com foco exatamente em trazer essa praticidade e um bem-estar. E o bem-estar é o quê? É um resultado. É a conclusão, mesmo que aquela conclusão seja a questão do descarte, que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho. Então, é necessário aprender. É necessário aprender para que da próxima vez que você fizer, que seu filho fizer, seja mais fácil. Então, muitas vezes a gente está no piloto automático, a gente lava a louça às vezes no piloto automático, não é assim mesmo? Só que muitas vezes também o ato de fazer uma coisa cotidiana pode também ter uma forma de tornar essa coisa mais simples ou essa tarefa mais simples. Então, desde o momento que você lava uma louça, a tua mente ela está prestando atenção naquele ato, como você pode otimizar. E eu já vou dar uma dica aqui, tá? Lavar a louça, eu já vou dar uma dica. Bem, uma das coisas, você sabe que vinagre higieniza, né? Então, com a pandemia, uma das coisas que eu coloquei bastante aqui foi a limpeza com vinagre e tudo, além do álcool 70, mas na louça eu misturo o vidro de detergente com a metade desse vidro de detergente de vinagre e a outra parte eu completo com água. Então ele vira aí mais ou menos 1 litro. Então 1 litro é mais ou menos isso. Então é um vidro de detergente, a metade de vinagre e o resto eu completo com água. As louças são mais fáceis de lavar, ficam mais brilhosas. A gordura, ela parece que dissolve. Testa isso aí. E outra, é uma grande economia. Principalmente a pessoa aqui que adora uma espuma,
mas ele faz espuma, mas você já vê o resultado. Então ele tem uma economia muito grande, tá? Então eu citei esse exemplo porque esse exemplo ele começa a conectar como as coisas do seu cotidiano podem simplificar o seu dia a dia. E podem também, e quando a gente fala, mas é um detergente, mas o detergente, se ele tem muita saída, como acontecia aqui em casa, depois na pandemia, a gente fala, pô, caramba, tá todo mundo em casa, o detergente, a gente usa um detergente por semana, né, um frasco. Então, aquilo me surpreendeu, eu falei assim, é possível? Então, bora pensar no que a gente vai fazer. E aí, buscando como que eu poderia, foi mais uma técnica que eu aprendi. E desde o início da pandemia, a gente está aí utilizando. E hoje em dia, é um frasco para quase 3 semanas. Olha só. Quando você tem visita, a coisa fica diferente, né? Mas é isso aí. Então, é pensar como que a gente... E isso facilita também quando meu marido lava, quando a minha filha lava, né? É óbvio, eu lavo mais porque eles têm outros afazeres, mas eu lavo mais louça. Mas quando eles lavam, e tem horas para cada um aqui, cada um tem o seu horário de lavar louça, mas... Eles falam, caramba, como que facilitou? E como é gostoso você escutar isso. Como facilitou. E é isso que eu quero exatamente abordar. É aprender para, da próxima vez, ser mais fácil. Aprender de que forma a gente também pode, da próxima vez, simplificar. Aprender aonde está aquele calcanhar que está doendo. E vamos melhorar. Aí a gente sai da falta de foco, que é a segunda frente, né? Pra gente ir para a terceira frente, que é a frente da conscientização. E o ato de se conscientizar não é simplesmente falar, eu tenho que ser organizada. Primeiro que o verbo ser já não é aplicado. Eu tenho que estar organizada. Mas não é essa frase que você tem que fazer. Em que área, de fato, está me impactando. E aí a gente volta nesse ponto para entender o que precisa ser feito. Parece muita coisa, mas quando você começa a colocar isso em prática, uma coisa está conectada à outra, uma coisa leva a outra. Então, quando você entende o que precisa ser feito, bora criar metas para isso. E metas não é simplesmente colocar a corda no pescoço. Metas é exatamente entender o seu tempo, a sua prioridade, o seu espaço e o seu ritmo. Que nós, mães de adolescentes, muitas vezes esquecemos também de perceber o ritmo dos nossos filhos. Então, a conscientização é entender como que é seu ritmo, porque é atrelada ao seu ritmo que a gente vai ver o prazo de entrega. Não adianta a gente querer correr, né, uma maratona de 10 quilômetros se a gente não consegue correr 500 metros. Então, a questão da resistência e a questão da velocidade, elas têm que ser exatamente aprimoradas a todo dia. É igual musculação. Você tem que criar resistência. E quando você começa a criar o movimento, olha só, iniciou um movimento fraco, contínuo, mas depois você está vendo que esse movimento já está mais flexível, ele já está fluindo. O que você faz? Você gera mais velocidade, olha o ritmo aí. Você começa a fazer algo, absorver um pouco a mais. Agora, eu quero abrir um parênteses nisso. A questão de você ter conscientização do que precisa ser feito não quer dizer que você precisa fazer tudo.
Porque muitas vezes eu escuto nas redes sociais, em alguns blogs, que produtividade é fazer mais coisas em menos tempo. Não é isso, por favor. Isso é simplesmente você tá dando uma sobrecarga a você. E aí a estafa, as multitarefas, elas não param de ocorrer. Produtividade é você fazer com mais eficácia as coisas que você tem necessidade de fazer em menos tempo. E aí sobra mais tempo para você, sobra mais tempo para o seu filho ficar nas redes sociais. Por isso que eu sou a favor de redes sociais quando se administra, quando faz gestão do tempo. Porque se você for ver a vida do adolescente, ele também tem pouco tempo de ficar nas redes sociais. Isso foi papo de tema de outras lives. Então, quando você vê a questão da produtividade que você está emplacando para realizar uma tarefa, a questão do seu ritmo é importante associado ao prazo de entrega. Então, não queira colocar um ritmo onde você não tem. Faça no seu ritmo. Isso a gente está falando sobre a parte de organização. E quando a gente fala de parte de organização, a gente está falando da organização do seu trabalho, na organização do seu closet, na organização da sua casa, na organização exatamente do seu cotidiano, na organização das suas relações. E a questão de... isso aqui é muito importante também. Toda live eu faço pauta para exatamente trazer... Porque a organização é vasto. Então, eu trago pauta para munir você de vários, mas assim, conteúdos intensos em pouco tempo. E uma das coisas que eu vejo que falta conscientização é trabalhar nos marcos do dia. Isso para os jovens, então, é avassalador, mas para a gente também. Ter hora de acordar, ter hora de almoçar e ter hora de dormir não vale só para os adolescentes, vale para a gente também. Só que a nossa hora do almoço, ela pode aí ser uma hora antes, uma hora depois, mas ela tem que estar naquele bloco, porque é ali que a gente começa o desdobramento das nossas atividades, ou diurnas, ou da parte da tarde, ou as noturnas. E esses três horários são muito distintos e são muito necessários para você exatamente ter essa aptidão, você ter essa resistência, ter exatamente essa... como que eu falo, não é a mente vazia, mas é a mente predisposta à ação. Então, cria a hora para você. A outra coisa, veja os horários que você é mais produtivo. Você tá vendo que tudo isso que eu tô falando exatamente para você, você começa a fazer na sua vida automaticamente. Isso daí você consegue replicar de uma forma fácil para o seu filho. Orientando, observando, orientando e equalizando as necessidades. Quando você começa a ver os horários mais produtivos, nós temos horários onde a gente tem mais ritmo. Não é um ritmo sempre ao longo do dia. Muitas vezes você está mais agitada ou então mais atenta na parte da manhã. Eu sou extremamente diurna. À noite, para mim, eu já tenho um estado já de cansaço muito grande. Mas tem pessoas, meu marido, por exemplo, é totalmente noturno. Então, ele desenvolve, ele pensa melhor, ele faz muita coisa, ele processa muita coisa à noite. Já a minha filha, já é o horário da tarde. E eu, uma parte da manhã. A família é toda diferente, né? Já viu?
Então, imagina quando a gente viaja. Então, eu também eu organizo, cada um tem as suas prioridades ao longo do dia, tá? Tudo tem um jeito. Isso minha mãe falava, você não tem jeito pra morte, minha filha, o resto a gente dá jeito. Então vamos lá. Então você percebendo qual o seu horário mais produtivo, é ali que você vai encaixar as tarefas. Lembra que eu falei desse livro? Ou as tarefas mais complexas, ou o volume de tarefas que você precisa abrir caminho, tirar da sua frente, que você precisa de velocidade para liberar ela do seu dia. É ali que você vai colocar. Então, se naquele dia você não tem uma entrega muito importante para fazer, foque em organizar algo que está travancando muito o seu dia a dia. Isso daí é desde a parte do trabalho, a parte da casa, entender as necessidades do seu filho, se cuidar, porque muitas vezes a gente, por uma questão do autocuidado, a gente acaba, o cansaço é avassalador e a gente não tem forças para isso. Então entenda as áreas da sua vida. A outra coisa que muitas pessoas não compreendem o que é urgente e o que é necessário. Então vamos lá. Ter consciência disso, isso também vai te ajudar a tomar esse movimento. Quando a coisa é urgente, ou seja, precisa ser feita agora, logo, com urgência, e ela é necessária, arregaça as mangas e bora fazer. É ali, é agora. Então aquilo tem que ser tratado naquele momento. Sabe aquele trabalhinho do seu filho que tem que entregar daqui a 2 dias, ou então ele fala para você: mãe, tem que entregar um trabalho amanhã, mas eu não sei fazer, ou eu esqueci de fazer. Isso é urgente e necessário. Não é para fazer para ele, não. É para você ajudá-lo a fazer. Então, isso dali gerou uma prioridade. Vai ter que represar exatamente as coisas que de repente estavam nos seus tópicos. Mas depois se reorganiza. Agora, se por acaso não é urgente, mas é necessário, programa. Tem agenda. Tenha coisa estruturada. Eu adoro papel, tem pessoas que são muito digitais. Eu preciso me organizar nos papéis todos os dias. Então, agenda. E isso daí a gente faz agenda se por acaso tem a dificuldade de fazer agenda ao longo do mês, quebra isso menor, lembra? Faça de 3 dias. Coloque as coisas que são macro para serem entregues. Coloca as coisas que você não pode esquecer de fazer. Às vezes um aniversário, às vezes um compromisso. Demarca os seus limites, o seu horário de acordar, o seu horário de almoçar, o seu horário de dormir, o seu horário se tiver atividade física, que é muito importante. Tá? Então, ter a agenda te agiliza muita coisa, porque quando você coloca as suas necessidades no papel, o seu cérebro não fica toda hora maquinando o que você tem que fazer. Automaticamente você já começa a perceber o seu dia como vai ser, se ele vai ter uma maior intensidade ou não, se você pode colocar outras coisas aí para agilizar as outras coisas que foram represadas. Então, saber o que é urgente, o que é necessário e o conjunto dessa união aí, se é mais ou menos, é muito importante. A outra coisa peça apoio. Peça apoio porque na nossa vida nós não somos onipotentes, não é isso. Nós não somos super-heróis. E na hora da organização, a gente precisa de fato de compreender que a coisa não é feita para a gente, a não ser quando é de fato para a gente.
né? Se for lá a sua gaveta, o seu closet, o seu banheiro, a gaveta do seu banheiro, mas quando você faz para você um trabalho que é direcionado para você, é uma coisa. Agora, quando aquilo envolve as pessoas na sua casa ou as pessoas no trabalho, um bando de adolescentes passando aqui, ó, fazendo brincadeira. Mas quando envolve pessoas do seu trabalho ou pessoas da sua casa, precisa entender se aquela organização gera o quê? Funcionalidade, praticidade para as partes. E a terceira coisa, o bem-estar. Então, quando a gente entra na questão de pedir apoio, muitas vezes a pessoa pode, não é só questão de ajudar, mas é a questão de opinar. Quer ver uma das coisas aqui? E eu gosto de falar porque é importante saber que as coisas acontecem aqui dentro. Então, uma das coisas que não ocorria porque quem comprava antes da pandemia era eu, né? Meu marido trabalhava em outro estado, então quem conhece a história sabe como é. Mas resumindo aqui a ópera, na pandemia a gente teve a necessidade de fazer uma lista de supermercado, onde todos entendessem o que precisava comprar e que todos participassem também do que estava caindo na despensa. Ou seja, se existe só um produto na despensa, então eu preciso colocar esse produto evidente para fazer a troca. E aí, quando a gente coloca aquilo exposto a todos e não só na nossa mente, a gente está começando a organizar o fluxo da funcionalidade, a vida da casa. Tira as coisas das nossas costas e pega parceiros para ajudar. E isso daí é algo que funcionou. Mas e se não funcionasse? A gente teria que sentar e entender de que forma vocês conseguem me ajudar com isso. Então às vezes a gente se surpreende porque a palavra de um é a solução do caso. Pensa nisso. A quarta frente que a gente vai falar aqui é a técnica propriamente dita. Organizar, existem aí 5 etapas também, sendo que a 5ª etapa eu vou fracionar. A técnica da organização, ela requer planejamento, ela requer desapega, que é muito importante, ela requer categorização, ela requer a organização propriamente dita e ela requer a manutenção. Nossa, mas é tanta coisa que eu me perdi. Então grava essa live porque ela vai ficar pouco tempo aqui. A técnica, ela vale para tudo. Ela vale para desde um utensílio doméstico até as relações. Vamos colocar das relações, que é uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, né? Como organizar relações? Bem, vamos categorizar, vamos organizar o planejamento das organizações. O que eu preciso com o seu filho? Vamos colocar com o seu filho, né? O que eu preciso? O que me incomoda? O que eu preciso fazer? E o que eu preciso que faça para mim? Entendendo essa necessidade, eu vou colocar o que é preciso fazer e dentro de um prazo que eu vou começar a otimizar essas práticas, tá? Eu tô dando exemplo de relações, que é uma das coisas que as pessoas não tangibilizam. Agora, muitas vezes a gente no planejar, a gente cai aí em diversas outras relações, né? Então, a gente precisa desapegar. Para que eu preciso de me relacionar
com um vizinho, não sei das quantas, naquele momento que eu estou organizando minhas relações com meu filho. Eu preciso ter um tempo mais de qualidade para com ele. Então, aonde eu vou pegar esse tempo? Eu vou abrir mão de algumas coisas. E aquilo que para mim não é importante, não é urgente, não é necessário, por que eu estou com ele ali? E isso vale para tudo, inclusive atitudes. Então, desapegar é eliminar tudo que não agrega valor. Tudo, mas a lembrancinha da festa da minha filhada. Aquilo, quando não agrega valor, o outro ponto que a gente vai perguntar, aquilo traz funcionalidade no meu dia a dia, aquilo a gente consegue utilizar aquilo no dia a dia, o que está aqui naquele momento é ajustável para que ele entre na minha vida e que ele me proporcione uma utilização para ele? Senão, ele não deve estar ali. Ele tem que ser doado, ou ele tem que ser ressignificado, ou ele tem que ser descartado. Acúmulos. É importante saber que organização não se organiza tralha. Porque quem também está algum tempo aqui comigo na rede deve sair por esses dias isso. A síndrome do caminhãozinho cheio. A gente vê tantas coisas ao nosso redor que a gente fala assim, nossa, eu tô com um caminhãozinho cheio. E eu tô com a franja enorme, né, gente? Vou prender essa franja, tá me irritando. Eu tô com um caminhãozinho cheio. Na verdade, não está. Não está com o caminhãozinho cheio. Simplesmente tá assoberbada de coisas ao entorno que na tua mente é muita coisa para ser feita. Então começa a eliminar isso daí sem culpa. Saiba dizer não, sem culpa. A outra coisa é categorizar. No momento que eu já planejei, no momento que eu já desapeguei, bora categorizar. E categorizar é separar por funções. Voltou. É separar por funções. É separar por iguais. É separar exatamente por períodos de troca. Então, categorizar para os adolescentes, principalmente, é funcionalidade e iguais. Tem diversas formas de categorizar, tá? Diversas. Mas as mais comuns para o adolescente e que eles entendem e que para você também são as mais simples são as funções são as mesmas ou parecidas, ou então são produtos ou relações ou necessidades iguais. Então a gente categorizou. E no momento que a gente categoriza, a gente vai organizar isso. O que a gente usa mais? O que tem mais frequência? Quais os horários que são mais necessários? Isso tudo é organização. E aí, quando a gente fala que o que a gente precisa mais tem que estar de fácil acesso, se for horários, é aquele horário que a gente sabe que não vai... A probabilidade de falhar é pequena porque a gente está mais produtivo. Olha como que eu estou puxando coisas da live lá atrás. A gente sabe que a gente está mais produtivo. A gente sabe que a gente está mais ativo, que a gente vai conseguir fazer. Se por acaso é algo que eu preciso no dia a dia, tem que estar no alcance das mãos, ou na altura aí dos olhos, onde os olhos enxergam, ou então onde as mãos alcançam. Para quê? Para que isso daí traga praticidade. Praticidade. E automaticamente o bem-estar de revirar a casa inteira, ou então revirar a agenda inteira, ou então perder horas procurando arquivos, ou então tentando achar um horário para ter com qualidade com seu filho. Isso é organizar. E aí, o último que eu vou quebrar é manter. Primeiro, olha, deixa fluir aquela organização que você fez para ver se
é organização ou se é arrumação. Se você deu um jeitinho, pode saber, vai sair do lugar, não vai ser atendido, não vai ser funcional, não vai ser prático, não vai gerar bem-estar. Se você organizou, tá funcionando, tá prático, tô tranquila com aquilo, os outros também. Puxa, parabéns, tapinha nas costas aí, porque você entendeu aí e começou a montar a sua organização na sua grade de áreas da vida. Agora, não se impacte se por acaso você falar, nossa, não tá legal, não funcionou. O que você vai fazer? Lembra do início da live? Você vai pegar os pontos que ainda não estão ao seu favor ou ao favor. E quando eu falo ao seu favor, se você convive com os outros, ou seja, a parentalidade, né? Ela funciona muito bem, porque quando um não tá bem, acaba pegando no outro e vice-versa. E nós, mães, absorvemos muita coisa. Então, quando não está funcional, bora entender como a gente pode aprimorar aquilo. Lembra logo no início também que eu falei sobre a perfeição? Não é tornar perfeito, é aprimorar. Aprimorar. E eu vou dar esse exemplo do supermercado também. Uma das coisas que às vezes a gente saía e a gente fazia uma compra relâmpago, né? Ou seja, tá lá a lista de supermercado, mas não deu tempo de fazer a compra. Antigamente era online, hoje em dia é presencial. Meu marido adora fazer supermercado, isso daí é ótimo para mim. Então, mas às vezes eu preciso de um produto bate-pronto e aí eu entro em contato com a padaria ou entro em contato com o supermercado e eles me entregam aqui. Aí o que eu faço? Eu já percebi que na época a gente deixava e havia a recompra daquilo, ou seja, a gente gerava um estoque maior. Então hoje em dia chegou, risquei, não preciso nem apagar, eu risquei do mapa. Risquei da lista. E ponto. Tão simples quanto. A pessoa que vai olhar a lista, quando for comprar, que geralmente meu marido, que quando for comprar, ele vai lá no supermercado e já sabe que aquilo dali não é para comprar. Olha como é simples. Para que eu preciso de digitar? Para que eu preciso de escrever? Para que eu preciso de falar? Para que eu preciso deixar ele adivinhar? Simples, né? Então, bora lá. Eu quero separar a questão do manter, porque a manutenção, ela também requer aí desde essas coisas simples, inclusive produtos organizadores são bons, mas não em quantidades muito grandes. Produtos organizadores, se você é nova aqui, rola lá aí o feed que tem os meus queridinhos, tem live dos meus queridinhos. Então, produtos organizadores são bons para manter a coisa no lugar, a coisa organizada e não simplesmente para tornar bonito. Existe uma diferença muito grande aí. Ajuste. A manutenção, ela está associada exatamente ao ajuste da rotina, que é o quinto e último ponto que eu quero abordar, que é a quinta fase, tá? Então, quando a gente fala de ajuste das rotinas, a gente fala que a questão do ajuste é a questão que a gente está buscando o hábito daquilo, o nosso e o dos outros. E aí, quando a gente busca o hábito daquilo, a gente tem que fazer algumas perguntas. Essas perguntas são as seguintes: o que está funcionando e o que não está funcionando? O que precisa ser feito? O que está prático e o que não está prático? E o que precisa ser feito? O que me deixa bem após realizar? E o que não me deixa bem após realizar? E o que precisa ser feito? Os 3 pontos que eu trabalhei: funcionalidade, praticidade e bem-estar. Tudo isso você vai colocar sempre o porquê.
por que não tá funcional, por que não tá prático, por que não me deixa bem. E quando você coloca o porquê, automaticamente você identifica a necessidade e é mais fácil de saber como lidar. Não é? Simples, prático e ágil. É esse lema, não é outro. Então, acabando essa live, eu quero deixar para você o seguinte: tudo é cíclico, a nossa vida é cíclica. Ela não tem só subida e ela não tem só descida. A gente vive, eu não digo em montanha-russa, não. Um dia a gente está acima, outro dia a gente está abaixo, no meio. Então, em vários pontos. E a organização também é cíclica. E quando a gente acha que a gente está caindo, é o momento da gente fazer essa manutenção. Tá? Então, é tudo de forma gradual. No momento que a gente também está caindo, tem uma nova visão. Não é que a gente está caindo, é porque como nós organizamos, a gente já entendeu que a gente pode aprimorar. Lembra no início da live? A gente pode aprimorar aquela organização. A gente pode substituir por algo melhor. Não é a perfeição. Então, busca sempre o simples, o prático e o ágil. O simples de ser entendidos e te tirar da inércia. Seu filho adolescente é a mesma coisa. O prático de ser executado e não parar no meio do caminho. E o ágil de ser tão rápido de ser feito que você vai repetir. Então, trabalhando esses blocos, a organização ela flui. E a gente tem um impacto que organizar é tudo perfeito, organizar é colocar uma vitrine, roupas totalmente simétricas. Imagina se a gente pede isso para o adolescente, ou para você não vai conseguir fazer, e outra, você vai ter que ter uma pessoa só para fazer. Se você quiser, você me contrata, que eu boto tua casa maravilhosamente bem. Mas você vai depender de mim o tempo todo. Se você quiser, você me contrata. Eu vou colocar aí seu filho exatamente para estudar numa rotina adequada. Mas você vai depender sempre de uma terceira pessoa para fazer isso. Agora, se você quiser, você também me contrata. Você me chama lá no direct que eu te ajudo sim a montar essa rotina toda do seu dia a dia para sua vida ficar simples e prática e ágil na sua forma de organização de vida e do seu filho também, para evitar briga. Isso eu acho interessante sim, que é dos pontos cada vez mais que eu tenho aí dado cursos e mentorias. Mas o ponto não é esse. O ponto é permanecer esse movimento sem depender de terceiros. E para isso você precisa aprender, sendo em conteúdos como esse, gratuito, que é muita coisa aqui. Se eu quisesse fazer um curso só com essa live, eu faria. Só com essa live. Mas conteúdos eu entrego muito conteúdo na rede. Muito conteúdo. Eles acabam saindo, mas eu entrego muito conteúdo na rede. E se você quiser, siga o conteúdo. Se quiser mais rápida agilidade, venha comigo, me chama no direct. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência dessas crenças que a gente começou no início. Lembra disso? Então, os dias não têm que ser perfeitos. Os dias têm que ser aprimorados, evolutivos. Isso que move você e é isso que você vai colocar a sua vida mais organizada. Ser organizado não é o que você busca, é estar organizado, é o teu foco. Então,
Muito obrigada para vocês aqui nessa live. Tem alguma pergunta? Coloca agora para mim, antes que a live caia e eu respondo para vocês. E se não tiverem, aproveitem esse conteúdo, escutem novamente, coloquem em prática os pedaços que vocês entenderam, que vocês já vão ver que vocês vão entrar no movimento. Entrando no movimento, você começa a adquirir o olhar da organização, trabalhando todo esse tripé da funcionalidade, praticidade e bem-estar, entendendo que também tem um tripé que tem que ser simples, prático e ágil, sabendo que você não tem que atender a tudo e a todos, entendendo que não existe perfeição e existe aperfeiçoamento, que é em cima de um aprendizado. Então, seu dia a dia vai fluindo em cima das suas prioridades, que é em torno de suas urgências e necessidades. Então, trabalha dessa forma, que você vai ver como você vai impulsionar o seu dia a dia. E tenha certeza, seu filho adolescente vai observar isso. Tenha certeza que as pessoas que estão com você na sua casa vão observar isso. Agora, destralhe a sua vida. Saiba dizer não e aceite os sims que vão ser mais produtivos para você. Vai ficar assim, crica, tá? Então, escuta. Agora, lembrem, semana que vem todas as lives saem do ar, porque vem coisa nova. E lembra que eu falei que todas as lives poderiam virar curso? Pode ser uma coisa assim. Um grande beijo para vocês e vejam a live, tem muito conteúdo. Quarta-feira que vem estou aqui com vocês às 19 horas. Acredito que já com uma surpresa legal. Um grande beijo.